Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta nossa reunião com a audição no âmbito do projeto de lei 236 do JPP. Temos connosco a doutora Marinete Alves, viticultora, também connosco o Sr. Engenheiro Paulo Vaz Tomé, o Sr. Professor Vítor Marques, a quem dou as boas-vindas. Temos também a assistir a professora Manuela Alves, que penso que nos está a ouvir. Sim. Muito obrigado, boas-vindas também. Estou sim, muito obrigada. E como é do conhecimento, todos sabem, no âmbito deste projeto de lei temos previsto várias audições, diversas entidades ou personalidades, para que nos ajudem a Assembleia a decidir sobre esta matéria. Para isso, todos sabem qual é o tema e estas audições têm uma determinada grelha que também penso ser do vosso conhecimento. Vamos proceder à vossa audição por aquilo que tem a dizer sobre esta matéria durante 5 minutos, tem um espaço de tempo até 5 minutos, e depois disso vamos dar a palavra aos partidos para vos questionarem sobre aquilo que entenderem adequado sobre a vossa apresentação ou sobre outra informação que queiram ver pormenorizada. Sem mais demoras, nós vamos dar início à audição de acordo com a ordem que estava estabelecida: Marinete Alves, Manuela Alves, Paulo Vaz Tomé e Vítor Marques. Vamos começar pela doutora Marinete Alves, até 5 minutos. Tem a palavra. Faz favor. Muito bom dia, Sr. Presidente, senhores deputados e deputadas. Eu sou viticultora no Douro e ser viticultora hoje, na região que mais prestígio dá ao vinho português, é vivermos numa luta constante contra a aritmética. Dizer-vos com clareza que gero uma empresa agrícola e que o Douro está em crise. Nós hoje vendemos as nossas uvas, hoje e há alguns anos, abaixo de preço-custo. Nós trabalhamos o ano inteiro sob condições climatéricas e geográficas extremas para chegarmos ao fim e percebermos que o mercado não paga o suor que nós deixamos na videira ao longo dos anos. O quantitativo de benefício tem vindo a diminuir sistematicamente, o que nos empurra para um cenário de excedentes de produção sem escoamento valorizado. Uma das soluções apresentadas pelo plano de ação é de que os excedentes devem ser resolvidos com arranque de vinha. Senhores deputados, eu sou viticultora, mas recuso-me a aceitar que a solução para o meu negócio seja destruir o património que os meus antepassados construíram. O arranque é a confissão da nossa derrota. A minha empresa agrícola quer crescer e eu quero que ela cresça pela valorização do produto que produzimos, que é a uva. Eu não quero ser obrigada a converter-me exclusivamente ao enoturismo ou ter que permanecer com uma unidade hoteleira para sobreviver. Eu sou viticultora e o meu negócio é a terra. Por isso este projeto de lei da aguardente regional é uma das soluções para o Douro. Em vez de nós arrancarmos cepas, nós queremos transformar a uva. Em vez de olharmos para o excedente como um problema, nós queremos olhá-lo como uma oportunidade para criar o valor. Peço imensa desculpa se me dão 2 minutinhos. A minha posição é clara. O nome do Douro não pode servir para criar a riqueza fora do Douro. Quando é o Douro que suporta o esforço produtivo, o risco agrícola, a paisagem classificada, a memória histórica e a reputação internacional do vinho de Porto. E este projeto de lei pretende corrigir. Este projeto de lei parte, por isso, de um princípio que é muito simples. Se o vinho de Porto é um produto de origem, então a sua elaboração deve estar o mais possível enraizada nessa mesma origem. A aguardente vínica usada na beneficiação não é um acessório irrelevante, não é um detalhe administrativo, não é uma prática enológica, é uma componente essencial da elaboração do vinho de Porto. E se é essencial à elaboração, então não há razão séria para que fique fora da lógica territorial que justifica precisamente a proteção da denominação de origem.
A nossa jurisprudência portuguesa oferece um apoio claro a esta visão, afirmando que a proteção da denominação de origem está ligada aos fatores naturais e humanos do meio geográfico e que importa que a produção, transformação e a elaboração ocorram no território delimitado. Isto é decisivo, porque demonstra que a defesa da origem não se esgota no nome do produto. A origem também se defende na substância do processo produtivo. Esta norma não pretende regular o comércio geral da aguardente, pretende definir uma condição da conformidade do produto da denominação de origem Porto e Moscatel do Douro, isto é, estabelecermos que a aguardente de beneficiação integra a própria identidade jurídico e técnica do produto protegido. É por isso que, na minha opinião, este diploma não radicaliza nada. Este diploma apenas leva até ao fim a lógica da própria denominação de origem. Esta proposta há quem a diga que seja excessiva. Eu diria o contrário. É excessivo é nós queremos que o prestígio do Douro, sem garantir ao Douro pleno aproveitamento do valor que ele próprio cria. Também há quem diga que esta proposta é protecionista, mas convém sermos claros, não há nada de ilegítimo em nós protegermos uma região que há séculos constrói, com trabalho e risco, uma das maiores marcas de Portugal no mundo. O que seria estranho era continuarmos a permitir que o Douro desse tudo e recebesse sempre menos do que aquilo que legitimamente lhe cabe. Há também quem prefira uma visão minimalista da denominação de origem, como se bastasse preservarmos o nome e pouco mais. Entendo que a denominação de origem só é respeitada a sério quando o legislador protege a sua verdade material, a sua rastreabilidade e a sua coerência territorial. Ora, o Douro não pode apenas ser celebrado em discursos e abandonado nas decisões estruturais. Não pode ser exaltado como um património enquanto se adia, indefinidamente, tudo o que reforça a sua capacidade económica concreta. Não pode ser apresentado como um símbolo nacional enquanto se hesita em adotarmos medidas que consolidem a região como parte do valor do próprio produto que a tornou conhecida no mundo inteiro. Ou nós acreditamos no Douro ou nós usamos o Douro. Este projeto de lei escolhe acreditar no Douro, escolhe acreditar que a autenticidade importa, escolhe acreditar que a origem não é uma etiqueta vazia, escolhe acreditar que a riqueza gerada por uma denominação de origem deve beneficiar de uma forma mais direta a região que a sustenta, escolhe acreditar que proteger o vinho do Porto é também proteger quem no Douro assegura todos os dias a sua continuidade, e nós queremos que o Douro seja apenas a origem nominal do vinho do Porto, ou queremos que também seja o centro efetivo da sua valorização. Ora, este projeto de lei é uma medida de justiça territorial, de coerência económica, de defesa séria da denominação de origem. Não é um capricho, não é um gesto simbólico, é uma opção política consciente em favor da autenticidade da região e do interesse nacional. Tem como objetivo reforço da coerência do terroir, da reputação das denominações de origem, uma maior restabilidade integral do ciclo da uva, um alinhamento com o Regulamento da União Europeia 2014-1143. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, chegou o momento de parar de tratar o Douro como uma mera paisagem de prestígio e começarmos a tratá-lo como aquilo que verdadeiramente ele é, a base material, a humana, a história de um dos maiores produtos portugueses. Defendermos este diploma é, por isso, defender uma ideia simples e justa. O valor do Douro deve ficar mais no Douro. E o vinho do Porto deve ser cada vez mais, em toda a sua elaboração essencial, verdadeiramente do Douro. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Dávamos agora a palavra por videoconferência à senhora doutora, a professora Manuela Alves. Faça favor. Tem 5 minutos. Pode ligar o seu microfone, não estamos a ouvir. Peço desculpa, já está. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e demais presentes, hoje não vimos aqui apenas para discutir o Douro. Vimos aqui para decidir o seu destino e defender a dignidade de quem o trabalha. Para uma douriense, falar do Douro é falar de vinho, mas é também falar de identidade, de território, de um povo que ao longo de séculos modelou uma paisagem ímpar, classificada como Património Mundial da Unesco, onde cada socalco é uma afirmação de resiliência. Essa mesma resiliência confronta-se com desafios que já não admitem diagnósticos, mas exigem resposta. Falar do Douro é falar de uma obra coletiva de séculos, mas é, acima de tudo, falar de autenticidade. A região demarcada do Douro não é apenas a mais antiga vitivinícola região regulamentada do mundo. É um compromisso histórico com a verdade dos seus produtos. E é essa verdade que hoje
aqui vim defender, em linha com a iniciativa legislativa apresentada pelo Sr. Deputado Filipe Sousa, do Juntos pelo Povo. Porque há um princípio que não pode ser relativizado. Uma denominação de origem só é plenamente íntegra quando todos os seus elementos essenciais são coerentes com o território que a define, onde cada elemento que a compõe nasce, sem exceções nem cedências, do território que lhe dá identidade. Uma denominação de origem só é digna desse nome quando não depende de fora para afirmar o que é de dentro. Uma denominação de origem não se defende apenas com palavras, defende-se com rigor. Se exigimos que a uva seja do Douro, se exigimos que o vinho seja produzido no Douro, como podemos aceitar que um dos seus elementos essenciais venha de fora? Que coerência há nesta exceção? A fortificação não é um detalhe técnico. É parte constitutiva, identitária, estruturante dos vinhos generosos do Douro. É um elemento essencial e definidor da identidade do produto. Permitir que essa fortificação seja feita com aguardente que não tem origem na própria região é, no mínimo, uma contradição e, no limite, uma descaracterização. O que aqui propomos é simples, justo e necessário, que a fortificação dos vinhos da região de Marcado do Douro seja feita exclusivamente com aguardente vínica produzida e certificada na região. E por isso importa afirmar com clareza, se o vinho é do Douro, se a uva é do Douro, a sua fortificação também deve ser do Douro. Qualquer outra solução introduz uma incongruência no produto e essa incongruência fragiliza o que mais se deve proteger, a confiança, a autenticidade e o valor da denominação. Nesse contexto, a iniciativa legislativa da JPP não é apenas uma proposta técnica, é uma proposta de coerência, de valorização e de responsabilidade territorial. Porque ou queremos um Douro dependente de lógicas externas, ou queremos erguer um Douro soberano, dono do seu destino e de toda a sua cadeia de valor. Pois, cada litro de aguardente que entra de fora é valor que sai da região. Cada litro produzido no Douro é rendimento que fica, é emprego que se cria e território que se fortalece. Isto não é protecionismo, é justiça territorial. Num tempo em que tanto se fala de coesão territorial, esta é uma medida concreta. Não é um discurso, é uma ação. O Douro sofre de desertificação, envelhecimento e perda de rendimento agrícola. E esta medida é um instrumento de política pública com impacto direto no apoio aos pequenos e médios viticultores, no incentivo à instalação de unidades de destilação locais, na criação de emprego qualificado no interior. Com isto, estamos a reforçar a fileira económica que pode e deve ser cada vez mais integrada e mais justa. Estamos também a falar de qualidade. Assim, os nossos vinhos não são apenas bons. Os nossos vinhos são a prova viva de uma autenticidade plena e inquebrantável. Como escreveu Miguel Torga, o Douro é um território de excesso e de verdade. E essa verdade exige coerência. Senhoras e senhores deputados, a proposta do JPP, que hoje aqui defendo, é clara. A fortificação dos vinhos da região de Marcado do Douro deve ser realizada exclusivamente com aguardente vínica produzida e certificada na própria região. Esta é a regra. Uma regra que afirma integridade, valor e futuro. Defender esta iniciativa legislativa é defender o Douro inteiro, a sua economia, a sua identidade e o seu futuro. Esta proposta não fecha portas, abre caminhos, incentiva o investimento na produção de aguardente regional, reforça a cadeia de valor dentro do território, contribui para a coesão e para a fixação de população. Além de que, esta proposta segue o padrão das grandes referências internacionais. Regiões como Champagne e Cognac defendem, sem concessões, o controle absoluto da origem dos seus processos. O Douro não precisa de exceções permanentes, precisa de direção. Esta iniciativa dá essa direção. Mais valor dentro do território, mais coerência no produto, mais respeito pela sua história. Sem hesitações, sem ambiguidades e com responsabilidade. Esta iniciativa legislativa é, no fundo, uma escolha de soberania económica e de respeito por um território que tanto deu e tanto pode continuar a dar ao país. É esse o compromisso do JPP. Para e concluir, é esse o compromisso que para hoje concluir, aqui vos Muito obrigada. E é esse o compromisso que hoje aqui vos convido a acompanhar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora. E tem agora a palavra o Sr. Engenheiro Paulo Vaz Tomé. Faz favor, senhor.
Senhor Presidente da Comissão, senhores deputados, muito obrigado pelo honroso convite que me dirigiram. Venho pedir-vos que votem favoravelmente na especialidade a lei já maioritariamente votada na generalidade e que assim se utilize exclusivamente a aguardente vínica regional na feitura do Porto e Moscatel do Douro. A região demarcada do Douro, a mais antiga do mundo, possui nos seus 250 mil hectares uma área de vinha de 43.800 hectares, 17,2% da sua área total apenas, com um enorme potencial de crescimento. É a maior área de vinhas de montanha do mundo, metade das existentes em todo o planeta. Possui um clima adverso. Características estas determinam a sua baixa produtividade. Um hectare de vinha produz, em média, na nossa região, menos 1/3 de uvas das outras regiões nacionais e internacionais. A região produz, em média, anualmente 240 mil pipas de vinho, ou 132 milhões de litros, ou a partir de 180 milhões de quilogramas de uvas. Paradoxalmente, para satisfazer as suas necessidades, importa atualmente 210 mil pipas, que correspondem à sua quase total produção média anual, sob a forma de aguardente para fabrico do Porto e Moscatel. É a única região do mundo com esta triste realidade. A quantidade de benefício ou cota de mosto generoso regulamentada anualmente pelo IVDP e pelo comércio, outrora a riqueza e sustento do viticultor, caiu para menos de metade. No ano 2000 eram 152 mil pipas. Hoje, em 2025, foram 75 mil pipas. Nesse período, o valor pago pela pipa ao viticultor permaneceu estagnado em 950 euros. Os custos de exploração, esses duplicaram. A perda de volume do mosto transferido foi transferido para o DOC barato. O ano 2000, com receita para os viticultores de 160 milhões de euros, caiu para 74 milhões de euros em 2025. As perdas dos viticultores com a inflação ascendem a 101 milhões de euros, ou 63% do valor, do valor de 2000. E isto todos os anos. O modelo de governação vigente, produção, comércio e sua regulação, o IVDP, é baseado nas grandes quantidades e baixos preços dos DOC, com o Porto esquecido. Conduziu à asfixia e desmotivação dos viticultores pela ausência de rentabilidade da atividade. O número de viticultores cresceu de forma dramática. De 40 mil são hoje 18 mil. E estes, que estoicamente resistem, reclamam uma verdadeira reforma estrutural na região. Votem e acabem com o sistema que, para o viticultor, peço desculpa, passei a segunda parte. Votem na defesa da origem e autenticidade do símbolo e marca identitária nacional que é o vinho do Porto. Como compreender nos dias de hoje que uma garrafa de vinho do Porto seja feita com 2/3 de uvas estrangeiras e de 1/3 de uvas da região? Como compreender que a região inundada de excedentes promova a venda de uvas estrangeiras, de origem duvidosa, como se fossem da região? Como podem aqueles que regulam o setor, o governo através do IVDP, permitir a continuação deste crime? Não consideram todos os aqui presentes esta situação um crime? Votem e parem a importação da aguardente responsável pelos crónicos excedentes. O plano de ação do governo diz, e cito: a região enfrenta uma situação de excedentes persistentes, estando os estoques anualmente nos 4.400.000 hectolitros, que correspondem a 3,2 vindimas anuais de toda a região. Como compreender que todos os anos se continuem a importar em média 210 mil pipas sob a forma de aguardente? Votem e acabem com a venda de uvas abaixo do preço de custo. Ouçamos também o comércio. O Sr. Paul Symington, grande operador da região, em artigo no Jornal Público no passado dia 29 de agosto, diz, e cito: o custo total de produzir uvas na região demarcada do Douro, incluindo amortizações e depreciações, é superior a 1,5 euros por quilograma. Ouviram bem, 1,5 euros por quilograma.
Como compreender que as uvas para o DOC Douro sejam pagas nas últimas vindimas por pipa a 400 euros ou 0,53 euros por quilograma? O Sr. Symington diz ainda, e cito, a realidade é que jamais o Douro poderá ser de grandes volumes com vinhos de preços baixos. Por outras palavras, a região nunca poderá competir pelo preço com outras regiões do país e do estrangeiro. Ora, o resultado do modelo vigente de governação é o da promoção e venda de grandes quantidades de DOC Douro, barato, às custas da pobreza do viticultor. O oposto do que reclama o operador. A importação da aguardente e os excedentes que cria é responsável pela venda em massa de uvas abaixo do preço de custo. Voltem e acabem com o sistema que para o viticultor, todos os anos, para as mesmas uvas, quando utilizadas para o Porto, são pagas a 950 euros por pipa ou 1,7 euros por 1,27 euros por quilograma, e se utilizadas para o DOC Douro, para 400 euros por pipa ou 0,53 euros por quilograma. Enquanto viticultor, não tenho dúvidas. Muito Fiquem obrigado, com as minhas... Eu peço imensa desculpa, mas... Eu preciso de um minuto do meu tempo que tenho depois, só para acabar. Não, desculpa, isto tem regras. Isto tem regras, eu peço desculpa. Desculpa, então. Isto tem regras. E é assim. E eu não posso, sob pena disto se prolongar no tempo. Nós ontem começámos às 2h30, acabámos às 7, às 19h30. Não são, eu disse-lhe inicialmente, eu digo a todas as entidades, são 5 minutos. Dei uma tolerância de 1 minuto e 13. Por isso, eu queria chamar a atenção a todas as entidades que, efetivamente, não podemos... E posso também dizer mais, todas as entidades podem fazer chegar por escrito, porque se é para vir... O que está a fazer ele, aí cada um faz a intervenção como quiser, pode ir a fazer chegar aos grupos parlamentares. Estas audições são mais para o confronto, para vos ouvir, para os senhores deputados também se questionarem. Não podemos estar aqui a assistir. O senhor tinha via que estava a continuar a ler, são 6 minutos e, portanto, peço imensa desculpa, mas pode entregar o que tem escrito, eu distribui para os senhores deputados e, portanto, fará o mesmo efeito. Muito bem? Senhor Vítor Marques, professor Vítor Marques, faça favor, 5 minutos. Muito bom dia a todos. Senhor Presidente, senhores deputados. No Douro não plantamos apenas videiras e esculpimos a paisagem com o suor das gerações, mas hoje o que corre nas adegas é uma aritmética que atravessou a nossa história. Como vitivicultor, recuso-me a aceitar que o nome da nossa região sirva de capa para um produto que, na sua essência física, é estrangeiro à nossa terra. A matemática da traição, o Porto que não é Douro. A verdade é crua e está nos números. Para fazer uma garrafa de vinho do Porto, olhem para isto. Conseguem ler bem? Todos? Eu nem vou falar, acho que toda a gente consegue ver. Usamos a aguardente que lhe dá o corpo e o espírito e importamos a aguardente que vem de fora, o que não é certo. Contas feitas, 2/3 da uva necessária para aquela garrafa nunca viram o sol do Douro. Isto não é vinho do Porto, é um produto híbrido e que usa o prestígio do nosso xisto para valorizar álcool barato de outras paragens. O consumidor paga por um mito, mas leva uma mistura onde o Douro é em peso a minoria. O produtor é o refém do sistema, que é o meu caso. A aguardente importada é o garrote que sufoca o produtor regional. Dizem que há uvas a mais no Douro. Mentira. O que há é uma substituição deliberada. As nossas uvas não são escoadas porque o sistema prefere o álcool estrangeiro que entra a preço de saldo. Ao inundar este processo com matéria-prima externa, o preço da uva do Douro é empurrado para o abismo. O produtor é lesado no seu rendimento, enquanto as grandes casas comerciais mantêm as margens à custa da descaracterização do produto original que devia ser o vinho do Porto. Ao seu deputado JBP, Filipe Sousa, agradeço-lhe aqui pessoalmente e agradeço a todos que estão a defender esta causa. E acho que aqui só há uma solução, é que a lei vá para a frente, porque o que é que está a acontecer connosco? Se fomos ali, este ano, no ano passado, 75 mil pipas de benefício. E as uvas, as outras uvas são pagas a quanto? 950 euros, 500 euros, 400 euros, 300 euros. Pronto, isto não pode continuar. Todo o álcool utilizado no Douro tem de ser destilado
no Douro, fecha-se o ciclo. Se fizermos isto, o excedente evapora-se e o valor da nossa uva sobe naturalmente. Lei da oferta e da procura. Não tem nada que saber isto. O aumento de €1 na garrafa, no mercado final, resolve a sustentabilidade. Das milhares de famílias dourienses, criam-se escolas, jardins. Vamos pôr um Douro florido e querido. O meu compromisso. O Douro é um património vivo, não um rótulo de conveniência. Permitir que a aguardente de fora, dito o preço da nossa uva, é aceitar a nossa própria extinção. Ser produtor é lutar para que cada gota que sai das nossas adegas seja o reflexo fiel do nosso sacrifício da nossa terra. O Douro é para os dourienses, mas também é para os portugueses. É verdade, o vinho não admite importações. Quero dedicar à Madeira, ao Douro e a Portugal uma poesia que até me vou levantar. Esta pedra chama-se xisto. O testamento do xisto. Nesta pedra que seguro, fria e densa, repousa um reino que o mundo ignora. Não é cálculo, nem lucro, nem sentença, é o peso da terra que o tempo devora. Sou Magalhães no tempo e no nome, e no horizonte, mas sou pedra de xisto no abismo do rio. Bebo a sede do sol alaranjado ao horizonte e teço a vida onde o mundo é vazio. O Douro não é um número, senhores. É um sistema vivo de suor e prece, onde a uva concentra as suas dores e o espírito puro na alma adormece. Separar o que é uno é profanar a luz, é rasgar o manto que a história nos deu. Pois se o Porto é cruz que o Douro conduz, o vinho é o corpo de tudo o que é seu. Vêm águas estranhas de terras distantes, querendo habitar o nosso sagrado, mas o Douro não aceita espíritos errantes no cálice nobre que o tempo tem honrado. 101 milhões de razões na memória gritam na terra contra o abandono. Pois quem tira o terroir, tira a própria glória e deixa o destino morrer sem dono. Ergo este xisto, como quem ergue um mapa, pela ferreirinha, pelo povo, pelo pão, que a vossa justiça não seja uma capa, mas a força íntegra desta nação. Douro a Portugal. Viva o Douro! Muito obrigado, Sr. Professor, e vamos agora, e obrigado também pelo seu cumprimento do tempo. Muito obrigado. E agora vamos iniciar agora uma primeira ronda, vão ter a palavra os partidos políticos aqui representados. Vou começar pelo PSD, Sr. Deputado Fernando Queiroga. Faz favor, tem até 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Convidados. Antes de mais, quero começar por os cumprimentar a todos por terem vindo, por estarem aqui presentes, porque, de facto, a experiência no terreno é essencial para uma discussão séria sobre esta questão da região do Mercado do Douro. E deixem-me fazer só um pequeno parêntese, dizer que isto não é uma questão político-partidária. Isto é uma questão da região. É uma questão mais técnica, naturalmente, e de sustentabilidade. E, portanto, esta audição que nós anuímos é para ouvir também de viva voz, e há aqui posições, como vocês sabem, contraditórias, mas para ficarmos mais esclarecidos e para que a decisão que venha a ser tomada seja tomada em consciência e seja para bem da região e de todos os que lá trabalham e lá fazem a sua vida. Dizer-vos que este projeto de lei apresentado pelo JPP levanta aqui algumas questões relevantes. A utilização exclusiva da aguardente vínica como origem na feitura do vinho do Porto. Contudo, importa sublinhar que esta matéria não pode ser tratada de forma simplista. Estamos a falar de um setor realmente e altamente regulado, com impacto direto na competitividade, nos custos de produção e no equilíbrio de toda a fileira. O atual enquadramento legal, nomeadamente o Decreto-Lei 6/2025, procurou precisamente garantir estabilidade e flexibilidade ao setor, tendo em conta a realidade do mercado e a sustentabilidade económica dos produtores. A imposição de exclusividade, sem uma avaliação rigorosa dos impactos, pode traduzir-se num aumento de custos, perda de competitividade e até em efeitos contrários aos pretendidos para os próprios viticultores. O nosso compromisso, enquanto maioria que suporta o governo da AD, é claro: defender o Douro, mas com responsabilidade, baseado em decisões, em dados concretos,
e ouvindo todos os intervenientes na cadeia de valor. É nesse espírito que coloco aqui algumas questões. Se a utilização, independentemente, depois poderá cada um responder à pergunta que melhor souber. Se a utilização exclusiva da aguardente da região demarcada for imposta, como garantem que a produção regional tem capacidade suficiente e consistente para responder às necessidades do setor sem criar rupturas? Tem estudos concretos que demonstram que essa medida não levará a um aumento significativo dos custos para produtores de vinho do Porto e Moscatel? Como respondem ao risco de esta proposta reduzir competitividade internacional dos vinhos do Douro face a outros produtos globais? De que forma asseguram que esta medida beneficia efetivamente os viticultores e não apenas a algum segmento específico da cadeia? Tendo em conta o enquadramento europeu, avaliaram o risco de esta medida levantar questões de compatibilidade com regras do mercado interno da União Europeia? Que garantias podem dar de que esta medida não irá concentrar ainda mais poder económico em determinados operadores, em detrimento dos pequenos e médios viticultores? Foi feita alguma avaliação independente sobre o impacto desta proposta na estabilidade da exportação do vinho do Porto e Moscatel do Douro, que são altamente sensíveis às variações de custos? Se o objetivo é valorizar a produção regional, por que não avançar antes com medidas estruturais de apoio ao rendimento dos viticultores, em vez de uma solução que pode introduzir alguma rigidez e incerteza no setor? Também uma curiosidade e um esclarecimento, naturalmente. Sendo a região do Douro gerida no âmbito do Conselho Interprofissional, onde as profissões têm representação, não será esse o local indicado onde este assunto deve ser abordado e decidido? Sendo também o IVDP o Instituto Público que promove o equilíbrio entre as profissões, como consideram que entendem o estudo que por eles apresentado, que passo a citar. Essa hipótese implicaria a total ausência de produção de outros vinhos na região, cenário que não é plausível, sobretudo considerando a notoriedade adquirida pelo vinho do Douro neste século, cuja quantidade vendida mais que duplicou nos últimos 15 anos, e o volume de negócios mais que triplicou. Como entendem também que nesta matéria, neste projeto de lei, temos o IVDP, temos o Comércio, a Casa do Douro, um conjunto muito significativo de entidades da região contra esta medida. Porque será, e também gostava de saber a vossa opinião. E por fim, se num exercício meramente académico existisse um entendimento na região e no interprofissional da incorporação parcial da aguardente, retirando parcialmente os excedentes anuais, como contraponto a este projeto de lei, qual seria a vossa posição e a vossa opinião? E, neste momento, Sr. Presidente, ficam por aqui, depois, na segunda ronda, poderei fazer mais alguma pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, do Partido Chega. Desculpe. Não, mas para dizer, desculpe, Sr. Deputado, eu queria de facto dar as boas-vindas ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, que já nos está a acompanhar. Não fiz referência nessa altura e estava com ele. Eu queria dar as boas-vindas, não desta forma, mas aproveitando a forma, aproveitando o conteúdo para dar esta possibilidade. João Lopes, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, cumprimentar os nossos convidados e agradecer a vossa presença. Este tema que discutimos hoje é, sem dúvida, um tema de especial sensibilidade, aliás, pelas emoções que isto desperta em todos. E, por isso, mais do que termos
uma posição de princípio, gostava de vos desafiar a ter uma conversa o mais desapaixonada possível sobre este tema. Isto porque, se há ponto que este debate público já deixou claro, é que não estamos perante uma matéria pacífica. Há quem alerte para riscos económicos, operacionais, comerciais, jurídicos que não devem ser subestimados e há também as pessoas como os senhores que defendem isto como uma solução para o Douro. Por isso, o que eu penso ser importante hoje na nossa conversa é perceber o que a solução resolve, o que pode agravar e em que condições pode ser aplicada sem criar distorções maiores. Há, desde logo, uma questão de fundo que me parece importante falarmos, que se o argumento central, isso já foi aqui falado hoje, se o argumento central desta alteração é o da utilização da aguardente produzida na região demarcada do Douro reforça a autenticidade, a coerência territorial e até a identidade qualitativa do vinho do Porto e do Moscatel do Douro, então a pergunta que surge é o que é que esta afirmação projeta sobre o regime que vigorou até aqui e sobre o que foi feito no Douro até aqui. Dito de outra forma, estamos a dizer que os vinhos produzidos ao abrigo do modelo anterior eram menos autênticos, menos coerentes com o território, ou pelo menos, em certa medida, qualitativamente diminuídos? Estaremos a colocar em causa a legitimidade, a qualidade e a autenticidade histórica dos vinhos produzidos até hoje? Parece-me ser uma pergunta importante de vos colocar, porque estamos a falar de produtos com história, com reputação internacional, com estoques significativos em toda a cadeia e com um valor acumulado ao longo de décadas. E, por isso, era importante ouvir também a vossa posição sobre este assunto. Um segundo ponto tem a ver com a forma como esta solução é pensada no tempo. Se olharmos para a questão de uma perspectiva dinâmica, vemos logo que não pode ser avaliada apenas à luz da fotografia atual. Se o setor continuar em retração, que é expectável, e por isso os problemas de escoamento se mantiverem, a quebra no consumo, podemos chegar a um momento em que mesmo esta solução seja insuficiente para absorver excedentes e para reequilibrar a fileira. Mas, também no sentido inverso, havendo uma recuperação de mercado, pode ser no Porto, que será pouco provável, mas, por exemplo, nos vinhos do Douro, então podemos ter criado uma rigidez estrutural que limita a capacidade de resposta da região e trava o crescimento. Uma outra questão tem a ver com a suficiência material. Importa perceber não só se em teoria é possível produzir aguardente na região, importa saber é se a região tem massa vínica bastante e em quantidade e com regularidade para sustentar esta exigência, sem comprimir de forma excessiva outros segmentos de produção douriense e sem transformar uma dificuldade conjuntural numa rigidez permanente. O estudo do IVDP, aliás, já foi referido, levanta exatamente dúvidas quanto à disponibilidade suficiente de produção regional e simula impactos significativos nos volumes disponíveis para Porto, Moscatel e restantes vinhos da região. E por isso a pergunta é simples, na vossa perspectiva, a região tem esta capacidade real para suportar esta solução de forma estável ou corremos risco de deslocar o problema de um lado para o outro dentro da própria fileira? Temos também a questão de valor, que também foi abordada aqui pelo PSD e que penso também ser importante ouvir-vos. Muito se fala da valorização da produção e no reforço do rendimento do viticultor. Mas uma coisa é dizer que mais incorporação regional pode significar mais valor retido no Douro. Outra bem diferente é demonstrar que este valor chega efetivamente ao produtor. Porque, entre outras coisas, está o custo da aguardente, está quem destila, está a força negocial da cadeia, está o comércio, está a capacidade de repercutir ou não repercutir os custos adicionais e está o risco do aumento de preço num determinado ponto não se traduzir numa melhor remuneração noutro. E por isso, queria-vos perguntar como é que vem toda esta questão da cadeia de valor. Temos também a questão da dimensão industrial e operacional desta questão. Fala-se muito do princípio, falamos menos da execução. Se a solução é esta, então é preciso saber onde se destila, com que capacidade, com que investimento, com que calendário e com que custos. O estudo do IVDP também aponta limitações da capacidade instalada e custos relevantes associados a uma eventual expansão da destilação da região. Só uma nota, não estou a assumir o estudo do IVDP como uma verdade absoluta, estou só a levantar os pontos e isso é importante. Como eu disse, termos uma visão desapaixonada e crítica. E por isso a pergunta é, temos base material minimamente credível para executar esta solução ou estamos ainda perante uma construção normativa cujas infraestruturas concretas ainda estão por demonstrar ou que terão que ser desenvolvidas? E, para acabar, todos sabemos que o Douro tem problemas profundos e acumulados. Rendimento insuficiente nos viticultores, desequilíbrios negociais, dificuldades de escoamento, excesso de oferta em vários segmentos e forte pressão sobre os custos.
A questão é saber se esta medida é uma peça útil dentro de uma resposta mais ampla ou se estamos a pedir que uma só alteração resolva um problema estrutural que é muito maior do que ele. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também pelo cumprimento do tempo. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Santos, não sendo desta comissão, seja bem-vindo. Faz favor, tem 6 minutos. Faz favor. Muito bom dia e muito obrigado. Antes de mais, quero agradecer e dar os parabéns pelas excelentes intervenções com que fomos brindados no início desta sessão. Não basta ter uma visão técnica, nem tudo é técnico, também é paixão, é amor, é carinho pela região e vocês demonstraram o quanto gostam e o quanto amam esta região. A região do Douro é a região demarcada mais antiga do mundo, é uma região que produz uvas absolutamente extraordinárias, excelentes, a custos elevados, dada a orografia e todo o contexto em que o Douro está instalado, uvas que permitem fazer os melhores vinhos do mundo, uvas que permitem fazer esses vinhos que, em alguns casos, são vendidos por 50, 100, 200, 300 euros, a preços muito elevados, vinhos que são feitos com uvas excelentes, como disse, mas que são pagas ao agricultor por tostões. Uvas que são pagas aos agricultores por tostões. A região comercializa quase o dobro daquilo que produz. Isso é absolutamente extraordinário, porque significa que há uvas que são introduzidas, ou vinhos que são introduzidos na região, que são vendidas no comércio global como sendo da região, mas que, de facto, de forma direta ou indireta, não pertencem à região. Eu julgo que o que é justo, o que é certo e o que é adequado é fazer produtos regionais com produção regional. Tudo o que não seja exatamente isto é vender gato por lebre e não faz qualquer sentido. Há estudos, ainda agora falaram aqui nos estudos do IVDP, é realmente um estudo extraordinário. Fala de tudo, só não fala de uma coisa: o preço que se paga aos agricultores. O que não se falam é que os agricultores vendem uvas abaixo do preço de custo. Isso é que não vem plasmado em nenhum estudo. E há uma coisa também que é clara: não há Douro sem agricultores e não há Douro sem produção de uvas. E, portanto, o que nós temos que analisar e pensar é como é que os agricultores vão ter aumentos de rendimento. Como é que os agricultores vão poder vender o seu produto a um preço certo e a um preço justo. E, ao longo de décadas, isso não tem acontecido, com responsabilidade de todos aqueles que passaram por diferentes governos ao longo destes anos. Todos aqueles que têm responsabilidades políticas permitiram que esta crise, que esta situação se tenha perpetuado no Douro, e eu, enquanto transmontano e douriense, não aceito estas coisas como inevitabilidade e acho que é necessário fazer alguma coisa em concreto para melhorar o rendimento dos agricultores do Douro. Neste momento são cerca de 18 mil agricultores que, se olhassem para as suas contas com olhos de ver, muitos deles já teriam abandonado a sua terra há muito, muito tempo, porque o prejuízo é constante. Dito isto, esta é a primeira leva de um conjunto de audições, umas mais técnicas, outras com um espírito mais alargado e global. E, portanto, a pergunta que eu aqui gostava de deixar, até porque teremos a oportunidade de ouvir o comércio, a produção, e, portanto, para cada subsetor há questões específicas que devemos
lançar e discutir, mas a pergunta que eu aqui queria deixar era esta. Esta exigência da aguardente na região de Marcada do Douro melhora ou não o vosso rendimento num horizonte de 5 a 10 anos? Eu tenho uma visão clara, óbvia, aumentando a procura de um produto que se tornará mais escasso, que são as uvas, obviamente que esse rendimento será acrescido. Os agricultores que querem vender uvas, não lhes é-lhes indiferente se as uvas são usadas para fazer aguardente, são usadas para fazer vinho ou são até usadas como uvas de mesa. O que interessa é que possam receber aquilo que é justo pela sua produção. Mas isso é a minha percepção, não tenho a certeza que seja a vossa e, portanto, é esta a questão que eu aqui queria deixar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também pelo cumprimento do tempo. E agora sim, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, que está a assistir em videoconferência e também Vice-Presidente desta Comissão. Mário, 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os Srs. Deputados e também os viticultores que estão aqui presentes. Lamentar não poder estar aí convosco presencialmente, mas infelizmente sofri um entorse e, portanto, não me consigo deslocar grandes distâncias e não pude ir a Lisboa. Antes de mais, alguns pontos prévios que eu creio que todos estaremos de acordo. O Douro está, de facto, em crise. Há uma contração da procura, sobretudo por vinhos do Porto, e não é de agora, é dos últimos 20 anos, e essa contração da procura está a criar problemas ao longo de toda a cadeia de valor, desde o comércio, desde as vendas, até naturalmente à produção. E, portanto, os viticultores, estando no início da cadeia, são particularmente prejudicados. Eu creio que todos estaremos de acordo quanto a isso. Qual é o problema no nosso entendimento do projeto de lei? Isto não é uma questão ideológica, não há ideologia à volta da região de Marcada do Douro, nem à volta de produção de vinho. É apenas assente numa análise económica. Os senhores saberão e sabem muito de viticultura e de vitivinicultura. Eu, enquanto economista, olho para isto numa perspectiva económica. E, portanto, qual é aqui o problema com este projeto de lei do JPP? É que é bem intencionado, eu creio que isso não está em causa, procura atender a um problema que é real, mas de boas intenções está o inferno cheio. E nós temos de avaliar as políticas públicas não com base nas suas intenções, mas com base nos resultados que poderão produzir e, no caso, nos resultados que irão produzir, neste caso, em particular. Aliás, a metáfora que me ocorre é comparar isto à sangria, ao tratamento médico, não à bebida, que se fazia aos doentes, em que não melhorava, não resolvia o problema de saúde e, na verdade, até criava um outro. E eu creio que é isso que está aqui em causa. No curto prazo, eventualmente, até poderá ajudar a mitigar algum problema, do ponto de vista de escoar a produção dos viticultores. E quando eu digo curto prazo, digo nos primeiros 2, 3 anos. A questão é o efeito a médio e longo prazo. E era isso, precisamente, que eu gostaria de destacar e perguntar se os senhores viticultores e que assinaram essas questões, que eu acho que isso são, de facto, as questões centrais que vão nos dar uma pista sobre o impacto da medida. Em primeiro lugar, o custo da aguardente irá aumentar, é natural, aliás, eu creio que isso até é uma das intenções deste projeto de lei. Há aqui uma criação de um monopólio de facto, que gera escassez e, portanto, isso tem um efeito do aumento da aguardente. Já para não falar também da quantidade de vinho que terá de ser destilado para a produção dessa aguardente, o estudo do IVDP mostra que isso implicaria abdicar de vinho DOC e IGP e, portanto, isso põe em causa a produção de vinho que neste momento é o único que se vai aguentando em contraponto ao vinho do Porto. E, portanto, aumentando o custo da aguardente, há também um aumento de custo de produção do vinho do Porto. Certamente isso é positivo no curto prazo para os viticultores, mas se isto criar um problema de competitividade do ponto de vista das exportações, porque o vinho do Porto compete com outro tipo de vinhos licorosos, então isso que irá causar no médio prazo é uma diminuição ainda mais acentuada nas vendas de vinho do Porto. Ora, isto ao longo de toda a cadeia, o que irá fazer é diminuir ainda mais a procura por uvas para a produção, seja do benefício, seja do próprio vinho. E, portanto, isso ainda poderá agravar o impacto que neste momento se observa na procura por vinho do Porto. Se houver um aumento do preço,
que não vem acompanhado de um aumento da notoriedade da marca, do posicionamento do vinho do Porto e de uma vontade do público em consumir mais vinho do Porto, o aumento do preço por si só que irá fazer uma diminuição da procura. E, para além disto, obviamente, o impacto que isto vai ter na região, nos vinhos DOC, porque, naturalmente, vai haver uma concorrência pela matéria-prima e isto pode pôr em causa a produção de vinho de mesa, que neste momento ainda se vai aguentando comparativamente com o vinho do Porto. Isto já para não falar também dos riscos de abastecimento, porque sabemos que a região do Douro tem sido muito afetada por fenómenos climatéricos que às vezes põem em causa a própria produção. Isso vai fazer aumentar, caso haja um problema de produção, ainda mais o custo de produção do vinho do Porto e, enfim, nem vou tocar nas questões do risco regulatório por parte da União Europeia. Portanto, eu tenho que perguntar aos senhores viticultores se anteciparam este impacto económico de médio e longo prazo que pode, na verdade, agudizar ainda mais os problemas, exatamente como a sangria, não é? Não resolvia o problema inicial, mas, na verdade, tirava sangue ao paciente, o que agravava ainda mais o problema. E, finalmente, só uma nota, porque eu tenho um particular gosto, não apenas pela região de Mercado de Douro, mas também pela região de Champagne. As comparações que são feitas com a região de Champagne, permitam que diga, não creio que façam muito sentido. Primeiro, porque é um modelo de negócio completamente diferente. Eu vou recordar que os grandes produtores em Champagne têm um modelo completamente verticalizado, desde o vinho final até à garrafa e incluindo a uva. Eu creio que a ideia não seja replicar o modelo da Veuve Clicquot, da Moët Chandon, que controlam tudo de uma forma vertical. Eu acho que a ideia aqui é manter também a independência dos produtores, viticultores, vitivinicultores. E, portanto, isso não faz muito sentido. Por outro lado, Champagne tem uma escassez, que é uma escassez deliberada, gerida. Neste momento, o Douro tem exatamente o oposto, tem um excedente estrutural e não é apenas devido às importações. E depois, preço médio por garrafa, a região do Champagne, estamos a falar 30, 40 euros de champanhe vindo daquela região, e o vinho do Porto neste momento tem um custo de entrada de 8 a 12 euros e às vezes é vendido a um preço inferior e nem sempre é possível escoar toda a quantidade de vinho do Porto. E para concluir... E com isto termino, Sr. Presidente, e portanto renovando esta questão ou este alerta, que é não pensar apenas nas questões no impacto de curto prazo, mas no médio e longo prazo, que pode afetar toda a cadeia de valor e depois fazer um efeito oposto àquilo que era a intenção original desta medida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe de Sousa. Até 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento muito especial aos nossos convidados e agradecer a forma apaixonada como testemunharam o vosso amor pela região do Mercado do Douro. E foi precisamente com esse espírito apaixonado ou desapaixonado e em conversa com agricultores locais que motivou esta minha iniciativa. Portanto, livre de qualquer pressão, livre de qualquer ideologia política ou partidária, mas, acima de tudo, verifiquei e continuo a verificar que há uma injustiça que está a ser praticada há vários anos e que já foi aqui abordada e que mereceria, da minha parte, enquanto deputado eleito e na Assembleia da República, levantar esta questão, levantar a discussão, e eu acho que este diploma tem precisamente um mérito que é inegável, portanto, que é abrir uma discussão e dar voz precisamente àqueles que durante anos a fios andaram completamente esquecidos de um problema que afeta precisamente os agricultores daquela região. E foi nesse sentido que trabalhei neste projeto, com a colaboração de muitos agricultores, muitos economistas, portanto, o nosso grande objetivo é precisamente valorizar aquela região. E eu acredito que este projeto tem pernas para andar, com a discussão ampla que todos anseiam, e por como o tempo é limitado, infelizmente, eu gostaria aqui de deixar aqui 2 ou 3 questões aos nossos convidados. Primeiro, se têm conhecimento do plano de ação do Governo e a vossa opinião relativamente a esse plano de ação.
Outra questão muito rápida é que garantias querem ver escritas para que o vinho DOP Douro não seja queimado sistematicamente em destilação. Eu acho que isto é importante também nesta discussão. E se preferem esta opção, o aguardente da região de Mercado do Douro mais governação interprofissional de volumes, aos arranques e reconversões que são propostas. E uma outra questão que já foi colocada, e termino, o Sr. Deputado do PS já aqui apresentou, é saber se esta exigência, digamos assim, da aguardente na região do Mercado do Douro melhora ou não o vosso rendimento no horizonte temporal de 5, 10 anos ou 15 anos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. E agora, para responder, vou dar de novo a resposta às pessoas aqui presentes, aos nossos convidados, até 5 minutos. Doutora Marianete Alves, por favor. Algumas questões bastante pertinentes. Em primeiro lugar, como bem disse aqui o Sr. Deputado Rui Santos, em momento algum eu vejo aqui uma preocupação com o rendimento do viticultor. Ou seja, o viticultor, e hoje o Douro está em crise porque o viticultor não oferece um rendimento que o torne sustentável. O viticultor, neste momento, está numa situação totalmente insustentável. E hoje estão aqui os seus deputados, e muito bem, toda a gente muito preocupada a sabermos se esta medida, que repercussão ela vai ter ou não ao longo de 5, 10 anos. Mas eu questiono quando, em 1991, decidiram alterar a adição da aguardente vínica para a aguardente vitícola e, posteriormente, em 2013, alteraram a lei em que passou a adição da aguardente, que é a fortificação do vinho de Porto, a passar a ser uma prática enológica. Que repercussões, se lembrarem, na altura, nesses estudos foram feitos, que iriam ter estas medidas no viticultor? É que essas medidas no viticultor tiveram consequências dramáticas e drásticas, que é aquelas que nós estamos a viver hoje, que é um viticultor sem capacidade. Neste momento, a realidade do Douro é que as pessoas têm as suas propriedades, sobretudo os produtores que se destinam exclusivamente à produção da uva, estão numa situação insustentável. Em meu nome pessoal, e falo pessoalmente, hoje em dia o viticultor da região já não é um viticultor com tão pouca literacia, não é? E, evidentemente, hoje em dia nós já encaramos a viticultura como uma empresa, e é assim que eu olho para a minha empresa agrícola, como uma atividade económica que tem que ser lucrativa. E, neste momento, a minha empresa, em 2025, não deu lucro. Portanto, temos vindo consecutivamente a termos um decréscimo no nosso rendimento, um aumento de custo. Nós até podemos ser muito simples. Todos os anos aumenta todos os preços dos produtos, e até com base na taxa de inflação, exceto a uva. O preço da uva nunca aumentou ao longo destes anos, muito pelo contrário, diminuiu. E, portanto, é importante que todos estes estudos olhem para o viticultor. Depois, há aqui a questão de sabermos se nós temos ou não capacidade de resposta para a aguardente regional. Como se tem verificado ao longo destes anos, o vinho, a nossa região, tem excedentes. Mas também o que acontece é que nós conseguimos vender acima daquilo que produzimos. Portanto, há aqui algo que está muito errado no Douro. Afinal, nós não temos dificuldade, não temos falta de capacidade. E, portanto, conseguiremos perfeitamente produzir aguardente. E também, compete aos senhores deputados, se em anos em que isso não seja possível, esta lei terá que estar regulada essa exceção para eventuais situações em que não consigamos ter a capacidade de produção de vinho de Porto. Depois estamos aqui a dizermos, e muito bem, como disse o Sr. Deputado Mário Lopes, de que nós não podemos comparar o Douro à região de Champanhe, porque Champanhe tem a sua oferta regulada. Pois exatamente é isso que nós pretendemos, se calhar com esta lei, é regularmos a oferta. Porque em termos económicos, aquilo que acontece, todos sabem que é da economia, não sou da economia, mas a lei da oferta e da procura só se consegue equilibrar com a rarefação do produto. Ora, o que tem acontecido ao longo destes anos é que nós não conseguimos equilibrar a oferta e a procura. E, portanto, se estamos muito preocupados que esta lei venha diminuir a produção de Douro, porque aqui o Douro é que está a manter, o vinho Douro manter o viticultor, estão enganados. O vinho Douro não está a manter o viticultor, o vinho Douro está a destruir o viticultor. Porquê? Porque se nós temos um custo de produção por quilo, em que, segundo um estudo do IVDP já de 2021, estava um custo por quilo de 1,5 €, que hoje, face a este aumento de custos, estaremos acima disso.
Lembrando que também dentro da região do Douro existe vinhas mecanizadas, vinhas tradicionais, consoante estivermos no Baixo Corvo, Cima Corvo ou Douro Superior, o custo também altera, mas, portanto, estamos a falar de uma média de 1,5 €. Eu não posso vender um vinho Douro, que é aquilo que, na melhor das hipóteses, me compram, umas uvas destinadas a Douro, a 50 cêntimos, 60 cêntimos. Portanto, isto que tem acontecido no Douro, anos e anos e anos, é dumping. Nós estamos constantemente a violar a lei da concorrência, a lei de custo. A lei de concorrência, a lei de custo, preço. Portanto, não pode acontecer mais isto no Douro. E, portanto, eu compreendo que temos de ter aqui preocupação com o comércio, porque nós também, produtores, necessitamos do comércio. Não há vinho sem uva. Mas também estamos a esquecer de que estes anos todos fomos nós, produtores de uva, que sustentamos toda esta crise. E, portanto, estas duas uma, ou nos mata de uma vez, ou nós efetivamente tomamos aqui uma lei, ou que não sabemos o dia da manhã. Porque, meus senhores deputados, o futuro só Deus pertence. E, portanto, nós compete-nos fazer algo agora e, claro, depois vamos vendo com as repercussões que isto vai ter. Relativamente a sabermos se isto beneficia só os viticultores ou beneficia alguém da cadeira. Relativamente à capacidade de produção e da aguardente, claro que tudo isto terá que ser, também hoje em dia ninguém se preocupa com o custo que tem a destilar ou o transporte da matéria, portanto, sobrante da produção do vinho. Portanto, tudo isso são custos de transporte, porque nós levamos os subprodutos para a Espanha, para a França, para destilar e depois voltamos a trazer a aguardente para Portugal. Para concluir. Portanto, acho que isso, para concluir, relativamente ao Conselho Interprofissional. Vou ser muito breve. O Conselho Interprofissional, meus senhores, apesar de ser o órgão que estaria ou está representado pela produção e pelo comércio, que tem o Sr. Presidente, que é o Presidente do VDP, tem 2 vice-presidentes, um Presidente do Comércio e um Presidente da Produção, temos 20 representantes do comércio e 20 representantes da produção. Só que no Conselho Interprofissional não têm sido salvaguardados os interesses da produção da uva. Porquê? Porque existe um conflito de interesses. Muitas das pessoas que estão na produção, representantes da produção, têm relações comerciais com o comércio. Algumas com dependências económicas, porque são trabalhadores. E, portanto, ao longo destes anos temos verificado que não tem havido uma devida regulação da produção e de toda esta cadeia. E isto, meus senhores, revelou e provocou em muitos viticultores alguma revolta, porque tem sido anos e anos em que sentimos que o próprio IVDP não nos tem salvaguardado, o próprio IVDP não tem protegido o viticultor e, por isso mesmo, eu tenho para dizer já aqui de que houve viticultores, e houve uma viticultora em especial, que apresentou uma queixa na Provedoria da Justiça este mês e, portanto, onde se vai discutir realmente estas coisas, porque já chega o Douro, neste momento, necessita efetivamente que sejam tomadas medidas fulcrais essenciais. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu peço imensa desculpa, mas a grelha é o que é e eu obrigo-me a isso. Quer dizer, eu sou obrigado a cumprir uma grelha que foi aprovada por unanimidade. Eu lamento, sei que vem de longe, mas compreenda também que nós temos uma grelha que são regras e temos que... As regras não podem ser só para o vinho do Porto e para o Douro, tem que ser também para o funcionamento desta comissão. Senhor Engenheiro, a senhora professora Manuela Alves, que nos está a ouvir em videoconferência, para até 5 minutos. Faça favor, senhora professora. Muito obrigada. Relativamente à questão colocada pelo senhor deputado Mário Lopes, que questiona, que vai dizendo que o DOC vai-se aguentando, pois vai. Esse é que é o problema, senhor deputado. Ele vai-se aguentando à custa do suor dos trabalhadores. Porquê é que se aguenta? Exatamente porque disse a doutora Marinete, é que os preços são tão baixos que pagam ao viticultor muito abaixo do preço de custo, a pagar-lhe no limite 0,50 cêntimos, 50 cêntimos por quilo, o que dá 375 € por pipa. Quer dizer, e é isso. E esta questão que o senhor deputado colocou está intimamente ligada com a outra que foi colocada pelo senhor deputado, peço desculpa, não sei o nome do senhor deputado Chega, quando diz porque é que será que muitos nesta discussão, muitas das pessoas estão contra. Exatamente por isso. Interessa-lhe estar contra. Interessa-lhe estar contra porque este negócio do DOC é o que esmaga o viticultor, é isto que provoca a crise. Há um grande desequilíbrio no Douro entre quem produz e quem comercializa. E é esta assimetria negocial
a este desequilíbrio que conduz a esta crise. Esta crise, como nós sabemos, vem de há muito tempo. Nós não estamos aqui a promover antagonismos, nós queremos aqui, e eu parece-me que já aqui existem algumas ideias que são comuns. Acho que toda a gente aqui, porque eu já entendi, está de acordo e assume que há uma crise profunda no Douro, que não tem sido resolvida, tal e qual como disse o Sr. Deputado Rui Santos, e muito bem, sabe, porque ele sabe, é lá próximo, sente, sabe que o Douro e o turismo que hoje está em crescimento não existirá se houver esta crise se perpetuar. Porque só há turismo se houver paisagem. Porque só há turismo se o agricultor e o pequeno e médio subsistir. E isto é mesmo uma questão de sobrevivência. Estão asfixiados muitos, como também já aqui foi dito com muita emoção pelo nosso viticultor Vítor Marques. Muitos só resistem pela afetividade e pela ligação emocional que têm. É o meu caso, como é o caso da doutora Marinete, se não teriam abandonado há muito. E esta é uma questão, e é um ponto de partida. Este ponto de partida é muito importante. Nós também sabemos, porque é um dado adquirido, que todas as medidas que têm sido tomadas, nenhuma delas tem sido uns paliativos. Nenhuma delas tem servido para resolver minimamente a crise. Relativamente às questões e às dúvidas que aqui se levantaram, relativamente ao que vai acontecer em termos de viabilidade, claro que hoje não temos capacidade instalada, mas se nós avançarmos com o projeto, o caminho faz-se caminhando. Se nós hoje avançarmos com o projeto, isto não pode ser, no momento, um argumento para não avançar, para abdicar deste princípio. Nós temos que aqui definir algumas coisas que têm que nos conduzir a alguma solução. Ou então corremos o risco de matar o que é um património, de abandonar a terra, de provocar a desertificação. E como é que podemos chamar isto de coesão territorial? Eu fui candidata à Casa do Douro nas últimas eleições, como a maioria das pessoas sabe. E eu já na altura defendia que isto não é um problema só do Douro, é um problema nacional. A questão do Douro tem que ser encarada pelos senhores deputados como um problema nacional. E, portanto, nós temos que tomar aqui medidas estruturais. Não são estes paliativos dos incentivos à destilação de crise. A quem é que tem aproveitado, a quem tem beneficiado a destilação de crise? Reparem, temos que ponderar um bocadinho e pensar, isto tem resolvido alguma coisa? A quem é que isto aproveita? Esta não pode ser a solução, não pode ser a via. Nós temos que criar aqui condições para que os agricultores se mantenham no seu território. E tem de ser, de facto, conforme está visto e está percebido por JPP, através dessa ligação do produto ao território. Através da defesa da denominação de origem do vinho do Porto. Nós queremos que o vinho do Porto seja escasso no mercado. Há pouco o senhor deputado também falou, e a doutora Marinete também abordou a questão da champanhe. E quando diz que tem um alto rendimento, pois tem. Na região de Champanhe deve ser 80 mil euros por hectare. O rendimento do viticultor. Mas também nós poderemos não chegar lá tão rápido, mas nós queremos que a agricultura não seja, como no tempo do passado, uma forma alegre de empobrecer. Nós queremos que seja uma atividade rentável e que promova e que seja um motor de desenvolvimento para aquela região e para o país. Mas é isto que temos que defender. Eu acho que não, que quando dizem aqui, e bem, nós também sentimos isso, porque é que será que muita gente está contra isso? Porque muitos, neste desequilíbrio de forças, estão a viver à conta do suor de quem trabalha. Isto é uma questão de dignidade, nós não estamos a pedir nada. Nós queremos que o Douro seja encarado como uma região de exceção, que o vinho do Porto seja um produto de excelência. Eu também não posso comprar um Ferrari. Nem um carro, um Porsche, tenha qualidade. Não queremos, até porque os vinhos de qualidade, ao nível do vinho do Porto, não desceram. E são estes que têm garantido e que têm dado uma grande pujança à região e que têm contribuído para o rendimento. Para concluir... Não, é assim, para concluir, e agradeço a oportunidade, eu acho que nós não temos neste momento capacidade instalada, mas com esta medida tudo se irá proporcionar e tudo irá conduzir, é que nós temos a discutir no paradigma de hoje, mas este paradigma irá mudar.
Portanto, obrigado. isto não pode ser um argumento para não avançarmos. Muito obrigado, Obrigada. senhora professora. Obrigada. E tem agora a palavra o senhor engenheiro Paulo Vaz Tomé. Faz favor, até 5 minutos. Muito obrigado, outra vez. Eu pedia novamente a todos os senhores deputados que, respondendo às vossas questões, que considerassem o problema que é o Douro perdeu e perde todos os anos 101 milhões de euros. Hoje, a viticultura perdeu do ano 2000 para o Porto, para o ano 2025, 63% do valor. O que é que aconteceu? O valor do Porto, que era razoavelmente bem remunerado, foi transferido para o DOC Douro barato. Nós precisamos e exigimos uma reforma estrutural. Precisamos de uma reforma estrutural. Estes pequenos, nós discutimos estas questões, nós discutimos todas estas questões, temos capacidade, existem adegas, existem os gestores das adegas estão bem formados ou mal formados, uma infinidade de pequenas questões. Mas há aqui uma questão que é absolutamente crucial. Há aqui uma questão absolutamente crucial, que é a pobreza do viticultor, que representa muito da produção vinícola na região. Sem a sua sustentabilidade, em muito pouco tempo, nós não estaremos aqui para falar destas pequenas medidas. Respondendo ali, o deputado do JPP perguntou, então e o plano de ação do Governo? Sim, quais são as alternativas que nós, como viticultores, temos? O que é que nós vemos? Qual é a alternativa? Qual é a alternativa que nós temos? Será continuar a fazer destilações de crise pagas a 50 cêntimos o quilograma, quando um dos grandes operadores da região diz, e bem, 1 quilograma de uvas fabricado na região de Mercado do Douro custa 1,5 euros por quilograma. Não nos podemos esquecer disto. Enquanto as uvas forem pagas abaixo deste valor, isto é insustentável. E daqui a pouco tempo não estaremos cá para falar, estaremos cá para falar em funerais, seguramente, não é? Depois, a região de Champagne, quando eu fico estupefacto ao ouvir o deputado Mário Lopes, então, a região de Champagne, a região de Cognac, sabe quanto é que vale um hectare na região de Cognac ou de Champagne? Saberá o senhor deputado? Vale mais de 1 milhão de euros. Sabe quanto é que vale uma região do Douro, hoje um hectare de vinha de benefício? Não vale nada, ou praticamente nada, 5 mil euros, 10 mil euros, compras as que quiser, ok? Portanto, isto para mim é uma afronta. Nós reclamamos uma reforma estrutural. Nós não vamos com estes pequenos paliativos. O plano de ação do Governo diz culturas alternativas. Mas culturas alternativas é que são rentáveis na região de Mercado do Douro, uma região de montanha. Que culturas alternativas são estas? Reparem, nós, viticultores, o que é que nós temos? A importação de aguardente vergonhosa, criminosa, por todas as razões já aqui debatidas, isto é um crime. E não se esqueçam, antes, isto não era assim, isto já foi de outra forma. O Douro, através da Casa do Douro, já teve o poder de distribuir a aguardente, ficando com os excedentes e distribuindo-a pelo comércio. Já foi assim. Depois, desde que se abriu esta caixa de Pandora, houve uma progressão das vendas, mas depois uma retração muito significativa. Portanto, não nos podemos iludir. Nós precisamos de uma reforma estrutural. O plano do Governo é um conjunto de nada. É zero. Desculpem, não, aqui sem ideologia nenhuma, mas infelizmente não existe outra opção. A opção é esta. Peço-vos que acarinhem, sem dúvida nenhuma, esta iniciativa do JPP, que podia ser de outro partido qualquer, e que certamente o Douro e os viticultores e até os operadores económicos, todos terão um futuro muito mais risonho. Nós temos mesmo que reduzir a oferta, não é? Neste momento, nós temos uma grande produção de vinho, mas é uma produção de vinho barato. É um vinho barato, é um vinho que não se compadece com a realidade douriense. Como diz o grande operador de comércio, o Sr. Symington, ele diz jamais
o Douro poderá competir com preços baixos. Esta é uma realidade, apesar de termos excepcionais vinhos. Quanto à região não ter capacidade, levantava ali pelo senhor deputado do PSD, portanto, nós temos os excedentes. Nós temos, como comecei por referir, uma muito pequena parte da área da região demarcada do Douro possui vinhas, portanto, nós temos uma grande capacidade de expansão. Nós, se motivássemos mais cultura de vinhas para o fabrico de aguardente, atraíamos novo investimento, tínhamos mais vinhas, até tinha um impacto muito positivo sobre o território, sobre os incêndios, e os incêndios florestais, que são hoje também algo que nos assola muito dramaticamente. Portanto, esta medida é a medida-chave. Esta medida é a medida que pode fazer alguma coisa e que vai fazer alguma coisa. Portanto, votem favoravelmente. Muito obrigado. Muito obrigado. E tem agora a palavra o Sr. Professor Vítor Marques. Até 5 minutos, faz favor. Muito obrigado. Em primeiro lugar, o comércio é que vive do agricultor, do viticultor, do produtor. Estamos a esquecer-nos que há uma cadeia de valor. Para o Sr. Mário Amorim Lopes, o Douro produz 240 mil pipas, vende 300 no ano passado, dados do VDP. Está aqui uma tabela, e eu não sou economista, vende 365 mil pipas. As 171 mil pipas é da aguardente importada. Sabe-me dizer quantas pipas da aguardente precisa para fazer? Uma pipa de aguardente, quantas pipas de vinho precisa? Sabe-me responder? Responde-me depois, se faz favor. Ok, continuando. O Douro é um jardim e o produtor é que trata desse jardim. Se não houver jardim, não há barcos a passar, não há turismo. Essa é a ideia da Quinta, de ter lá o tudo organizado, que são as ideias do Governo, de ter lá o próprio produtor a dar o copinho de vinho ao estrangeiro, a ser bem tratado. Isso não é possível. O Douro vive da vinha. A vinha é o nosso único recurso. E estar a arrancar videiras é um crime. Não se pode arrancar videiras velhas. As minhas velhas, eu estou-as a conservar. E está aqui a minha filha, que trabalha em Londres, infelizmente, porque o nosso governo não criou condições para que ela ficasse cá, que é médica em Londres. E eu queria fazer essa pergunta. O senhor é um jovem, mas o senhor baseia-se que o Douro precisa da gente que lá está. Está a ser despovoado. E os nossos deputados da região do Douro que defendem o Douro. Estão aqui alguns que eu conheço pessoalmente e que andei em algumas lutas ainda. Vocês defendem o Douro. Têm essa obrigação humana. O Douro está a ser desprotegido, como está a Madeira e outras regiões de Portugal. Por isso, vamos em frente, vamos trabalhar todos juntos, porque é assim que se defende a nossa terra. E vocês têm uma obrigação moral, digo-lhe a todos vocês, de defender a nossa terra. Isto para mim é tão precioso, porque o meu legado é o Douro, a minha terra, e sou apaixonado. E talvez haja pouca gente viva que escreva e que sinta o Douro como eu. É isso que eu lhe peço. Haja consideração. O comércio tem a sua palavra, lógico. Tem a sua forma de ver as coisas. É tudo muito técnico. E o Sr. Ministro da Agricultura é muito técnico. E ele diz que gosta muito do Douro, mas que o prove. Em vez de andar a tocar concertina, que venha ao Douro, que venha lá falar com as pessoas. Um abraço, já não digo mais nada. Com licença. Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos dar agora início a uma segunda ronda, que é muito telegráfica, pelos partidos aqui representados, e tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Queiroga, até 1 minuto. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, o tempo também é pouco. Agradecer as várias opiniões, as várias intervenções, agradecer-vos a vossa vinda. Mas dizer aqui uma coisa, naturalmente, e não vou contrapor, porque nós vimos cá para ouvir, para que depois possamos avaliar. O Sr. Ministro pode ter muitos ofícios, mas também neste momento está como Ministro e, portanto, também tem outras capacidades, mas não são para aqui chamadas. 2 ou 3 perguntas mais telegráficas também para que possamos ter os dados todos. A doutora Marinete Salveiro disse: faz-se agora e depois também logo se vê, vamos experimentar. Eu perguntava uma coisa, e é isso que nos preocupa. Nós estamos preocupados precisamente com o pequeno agricultor.
não havendo produção suficiente num ano que, por exemplo, como o ano passado, não houve suficiente, como é que faríamos, ou como podemos fazer se não houver? Vamos buscar, não produzimos vinho do Porto. Depois, outra questão. O vinho do Porto até o vinho da Madeira também está a passar por isso, infelizmente. Há menos procura, há menos venda. Aumentando o preço, porque tem que aumentar naturalmente, achamos isto uma boa técnica, uma boa tática para que possamos ter melhor escoamento. E, por fim, dizer, e foi aqui dito por todos... Para concluir, Sr. Presidente, as medidas têm de ser estruturais, nós concordamos, é isso que o Governo que se predispõe e que quer fazer. Eu penso que este é um paliativo, como foi aqui dito, porque é uma coisa muito específica e que se calhar não resolve o problema do Douro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Lopes Aleixo. Chega até 1 minuto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou realmente ser muito telegráfico, agradecer aos nossos convidados os esclarecimentos que nos têm dado. Isto realmente é um assunto em que as nossas emoções vêm ao de cima e mais uma vez, penso que aqui o que estamos a tentar é perceber exatamente a forma como os senhores veem o assunto, porque da nossa parte também já sabem como é que nós votamos. Por isso o ponto de partida é comum. E deixem-me colocar só 2 perguntas muito rápidas, porque penso que não falámos sobre isso ainda. Uma que é, ao limitarmos a aguardente exclusivamente produzida no Douro, se consideram que poderemos estar a levantar algum tipo de problema em termos de restrição da concorrência, a fechar o mercado a produtores externos, e se isso nos pode levantar alguns problemas a nível europeu e eles começarem a meter o dedo em algumas coisas que se passam no Douro e, se calhar, destruturar o mercado ainda mais. E uma segunda, que não tem a ver tanto com a aguardente, mas com o problema que os senhores referiram, se não consideram que também uma das formas de resolver um problema que é estrutural no Douro não tem a ver também com o fraco apoio que tem havido à promoção do vinho do Porto, porque nós em Portugal também não o valorizamos e externamente, onde o valorizamos, também estamos a perder. E se não há aqui também uma questão, ok, a aguardente pode resolver um problema que os senhores estão a falar, mas se não haverá esta questão estrutural também, sei que extravasa um pouco o projeto, mas seria importante ouvir-vos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Santos. Até 1 minuto, faz favor. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu vou tentar ser rápido. Se o vinho do Porto tem excedentes, podemos aguentar um ou outro ano menos bom. Pergunto, certo? A segunda questão, se a procura vai diminuir, se a procura de vinho do Porto vai diminuir, julgo ser adequado produzir provavelmente menos vinho do Porto, sobretudo aquele vinho do Porto que custa ao consumidor cerca de 5 euros e qualquer coisa à garrafa, e apostar sobretudo em vinho do Porto de maior qualidade, com um preço mais elevado. Terceiro, há alguma dificuldade, é óbvia, na produção imediata de aguardente na região. Mas é de conhecimento geral que, a partir do momento em que esta possibilidade abre, há investidores disponíveis para fazer esse investimento e para produzir aguardente na região. Eram estas as questões que eu aqui queria colocar e gostava que me confirmassem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, também Vice-Presidente desta Comissão. Faz favor, Sr. Deputado. Até 1 minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me só começar por esclarecer que eu não defendo aqui nenhum interesse em particular, muito menos do comércio. Os senhores, naturalmente, e bem, defendem os interesses particulares viticultores, estão a atravessar um momento difícil. Eu tenho de defender os interesses de todos os portugueses, sobretudo dos dourienses, da região de Marcada de Douro, os transmontanos também, e faço com base na minha consciência e achando que isto vai ter um impacto terrível, bem intencionado, é verdade, mas vai ter um impacto mau contraproducente, vai fazer exatamente o oposto daquilo que se pretende, porque o diagnóstico não está bem feito. Há um problema de queda de vendas de vinho do Porto.
E a única coisa que está a conseguir ainda, de certa forma, atenuar essa queda é a produção de vinho DOC. E isto não é apenas uma escolha determinada por uns quantos. É o mercado, são as pessoas. As pessoas, infelizmente, hoje, eu ofereço vinho do Porto aos meus amigos e eles não querem consumir, preferem outro tipo de bebidas. E, portanto, isto é uma tendência que é transversal. E enquanto isso não for resolvido, nós não vamos conseguir resolver o problema ao longo da cadeia. Há uma queda, ainda agora o Sr. Deputado Rui Santos, do Partido Socialista, estava a dizer que é preciso apostar nos vinhos do Porto que são mais caros. O problema é que esses não têm saída. Aqueles que são vendidos são aqueles que são vendidos a 3 e 4 euros no supermercado. É uma fatalidade, é. Mas este é o problema que nós temos de resolver. E houve um problema de vários governos, houve com certeza, porque não apostaram na internacionalização, não usaram as verbas que iam para o EVDP, que serviam para a internacionalização, para publicitar o nosso vinho do Porto e para puxar pela marca. E foi isso exatamente que a zona de Champanhe fez. Aliás, eu não percebi a interpelação como é feita relativamente à zona de Champanhe, porque aquilo que eu disse é que não é minimamente comparável.